Deputado Glauber, deputado do Rio, que está aqui na 90,9. A gente estava aqui falando do trabalho dos deputados. Se tem um deputado que trabalha, é você, né? Você trabalha e dá trabalho para muito parlamentar aí. Como é que está sendo essa sua volta? Um prazer estar aqui contigo, com o Evandro, a todos que estão nos acompanhando. Está sendo difícil, dura como sempre, mas enfrentando. Você acredita que no meu primeiro discurso em plenário, eu retornei no dia 12 de junho, teve sessão na terça-feira. Primeiro discurso, um deputado já se aproximou e falou: Glauber, agora vamos parar com isso, porque voto de opinião aqui como você são só 3%. O resto, eu não sei como é que ele chegou a esse cálculo, a esse número. O resto, todo mundo depende das emendas. No que eu respondi para ele, estou dando cumprimento à minha tarefa e vou continuar fazendo isso. Mas as tensões e as pressões aqui continuam, Mara, e eu acredito que não vão parar, mas vamos em frente. Deputado, antes de passar para o Evandro, eu queria fazer uma pergunta. A gente tem conversado muito isso, né, Evandro, até com outros políticos, porque a gente está num ano eleitoral, vai começar a campanha, você é um deputado do Rio, e você. Tá me ouvindo? Consegue me ver? Consegue me Estou ouvir? te ouvindo. Nós estamos Ah, dividindo o ah, fone tá. e o microfone aqui. E você, Socialística, você, de maneira fazer socialista, campanha no estamos aqui Rio dividindo. é desafiador. O Rio, com territórios ocupados pelo crime organizado, por milícias, por Comando Vermelho, PCC também, né? E você, uma vez aqui participando com a gente aqui, você falou assim, ó, você é um deputado muito bem votado no Rio, e você fala, eu não faço concessão para crime organizado. Eu vou e não peço permissão para entrar lá. Como é que você está vendo, enfim, essa campanha? Melhorou, não melhorou? Quer dizer, a situação dos territórios ocupados no Rio? A situação segue duríssima, né? Segue muito difícil. A violência política no Rio de Janeiro é uma realidade com a qual a gente tem que se confrontar diariamente. Está aí a Assembleia Legislativa. Depois daquela nossa conversa, inclusive, Mara, isso ficou mais evidente, com o envolvimento de parlamentares, de deputados, que todo mundo já sabia, mas que ficou explicitado a partir de operações realizadas. Então, é evidente que a gente toma precauções com segurança, que a gente traça uma tática específica de presença nos territórios, a gente procura estar naqueles espaços de grande circulação, onde dificulta, inclusive, qualquer tentativa de ataque, mas a situação no estado do Rio de Janeiro segue sendo gravíssima. Fazer política no estado do Rio de Janeiro hoje, ainda, infelizmente, é uma atividade de alto risco. Mara, eu queria. Estou sendo ouvido? Sim, senhor. Tá. Eu queria aproveitar o deputado Glauber aqui, agradecer a presença dele com a gente. Deputado, queria voltar à questão da ausência do senhor aqui pelos 6 meses, pela suspensão. O deputado, a gente lembra aqui, teve uma decisão da Câmara, entendeu? O parlamentar por 6 meses em função de uma ação que entendeu a Câmara que teria cometido alguma questão de decoro parlamentar e reagiu a um militante do MBL que o provocava e com assiduidade. Deputado, o senhor voltou, quero retomar essa primeira fala do senhor. Aqueles que, quando o deputado retornou ao mandato, Mara e pessoal, teve um pequeno ato do pessoal que o recepcionou aqui, ele falou, e aqueles que pensaram que eu voltei é, aquilo que o senhor disse, para mais tranquilo ou mais calmo, esqueçam e ignorem. Ou seja, porque até tem muita coisa ainda, principalmente nesse ano eleitoral, os enfrentamentos continuam, né, deputado? Continuo. Evidentemente, Evandro, que eu não espero ter enfrentamento físico com Não. absolutamente ninguém aqui. Inclusive, esse provocador do MBL rompeu com o MBL. Se você pegar aí nas redes tudo que ele tem falado, Uhum. você fica de cabelo em pé. Agora, o mandato não pode ser cassado antecipadamente nas suas palavras, nas suas denúncias, porque senão eu vou estar fazendo exatamente aquilo que eles querem.
Imagine se eu retorno deixando de falar sobre o orçamento secreto. Imagine se eu retorno deixando de fazer as denúncias que o mandato fazia. Eu não posso fazer isso, porque além de um desrespeito, uma falta de lealdade com aqueles que confiaram em mim, que fizeram ações de solidariedade em todos os estados brasileiros, vai ser uma deslealdade comigo mesmo. Então, não o farei. Vou dar cumprimento às minhas tarefas no exercício do mandato como deputado federal. A única concessão que eu estou fazendo, se é que isso pode ser chamado de concessão, é atendendo a um apelo dos amigos para, na hora de fazer os adjetivos, fazer com um tom de voz mais calmo, mais tranquilo, evitando o adjetivo pessoal e focando principalmente nos fatos, mas não deixando de fazer as denúncias e os enfrentamentos que são necessários. Mário, eu queria aproveitar e emendar com uma outra pergunta. Olha como funciona a Câmara. O deputado Glauber foi punido, ficou 6 meses fora do mandato. Um episódio muito anterior ao dele, que foi a da ocupação da mesa da Câmara pelo grupo da PL, principalmente, e não foram impediram aquelas cenas lamentáveis de ver o presidente Hugo Mota sendo impedido de chegar na mesa, e até hoje não foram punidos. Com muito custo, o Conselho de Ética aprovou uma suspensão do mandato de 2 meses para cada um deles, Zé Trovão, Van Hatten e Marco Colom. Citá-los aqui é importante. E até hoje não foi para frente. Eles entraram com recurso na CJ, o presidente Hugo Mota, que era o mais interessado, está segurando na mesa há mais de um mês que avança. Eu queria que o deputado comentasse esse episódio, deputado. Me permita dizer, Evandro, que essa foi a primeira questão de ordem que eu fiz no plenário da Câmara ao presidente no meu retorno. E citei exatamente aquilo que você está dizendo, fazendo uma comparação com o meu caso. Quando o meu caso chegou na mesa diretora, foi encaminhado imediatamente à Comissão de Constituição e Justiça para análise. E eu perguntei o que faltava para que o caso desses 3 parlamentares que estavam capturando a mesa em associação com o senhor Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o que faltava para que esses casos fossem remetidos à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara disse que recolhia a questão de ordem para responder em momento oportuno. Na prática, está em alguma gaveta da presidência da Câmara o processo contra esses 3 parlamentares, porque, passadas as eleições, não havendo deliberação, se encerrando o mandato legislativo, essas ações, todas elas, são arquivadas e eles não sofrem punição absolutamente nenhuma, nem os poucos 2 meses que foram aprovados pelo Conselho de Ética. Infelizmente, é o que está acontecendo nesse momento na Câmara. Deputado, Mara, está me ouvindo? Esse Ouvindo. ponto é interessante, porque isso fica claro, quer dizer, a sua suspensão ela ocorre pelo seu enfrentamento com Arthur Lira, isso ficou claro. Houve uma perseguição a você por conta do enfrentamento que você sempre fez a Arthur Lira. Como fica essa relação agora? Quer dizer, você vai moderar? Não, como é que vai ficar? Porque esse episódio que vocês citaram de não ter tido continuidade a essa ocupação, não teve, não, tá parada, e o seu episódio ter corrido, ter sido tão acelerado, na época se falou e falou, você está sendo punido não pelo embate com o rapaz do MBL, o militante do MBL, mas porque acharam um motivo, porque você criava muitos problemas para Arthur Lira. E agora, deputado? Mara, eu não posso parar. Fala. Inclusive porque o orçamento secreto, ele não parou. A minha primeira representação, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, um ofício com comunicado de fato, aconteceu no retorno do mandato. Porque durante o período em que eu tive afastado, por 2 ocasiões, eu recebi a informação de que aquela ação do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente
a autorização dada pelo ministro Flávio Dino à Polícia Federal para que investigações fossem realizadas e a solicitação de que a senhora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, não poderia, então, fazer repartição de recurso de emenda e operar o chamado orçamento secreto, de que isso não parou e que estaria ocorrendo, então, nesse momento, a partir da estrutura de gabinete do vice-presidente da Câmara. Eu encaminhei essa informação ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa analisar os dados, pedir eventualmente imagens das câmeras que existem dentro da Câmara dos Deputados e questionar o vice-presidente da Câmara se essa informação é verdadeira, para a partir daí tomar as medidas que sejam necessárias. A minha questão não é pessoal, ela é política, é administrativa. Eu não posso deixar de fazer um questionamento se aquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que é acabar o orçamento secreto, persiste, continua existindo. Eu vou parar de fazer esse enfrentamento ao senhor Arthur Lira e a outros parlamentares que se utilizam do orçamento secreto quando o orçamento secreto acabar. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar exercendo a minha atividade, a minha tarefa como deputado federal e atendendo à expectativa daqueles e daquelas que não aceitam que um quarto do orçamento público brasileiro esteja capturado pelas emendas e parte significativa desses recursos sem qualquer tipo de transparência. Ontem saiu uma notícia de que o governo federal está propondo na LDO que parte das emendas individuais possam ser utilizadas como emendas participativas e que isso gerou mais um tensionamento com o Congresso Nacional. Tensionamento por quê? Porque você está ampliando a possibilidade do povo decidir em relação ao que vai ser feito com o recurso público. No nosso mandato, por exemplo, nós denunciamos orçamento secreto, não utilizamos emendas RP2, RP9, denunciamos o que passou a ser as emendas de comissão, que na prática estão sendo utilizadas como orçamento secreto, e nas emendas individuais, 100%, nós fazemos emendas participativas, plenárias públicas, com as pessoas decidindo o que vai ser feito com a verba, formando comitês de acompanhamento para verificar se os recursos estão sendo utilizados com transparência. Por que uma medida como essa, que o governo procura formalizar, é visto como desconfiança ou como uma forma de tensionamento com o Congresso Nacional? Porque eles querem manter uma posição de dependência com a população brasileira, para se apresentarem como o pai do asfalto, o pai da obra. Não, não dá. A gente tem que ter um orçamento público definido, acompanhado, fiscalizado pelo povo. Respondendo, Mara, ao teu questionamento, eu vou deixar de fazer o enfrentamento a Arthur Lira quando ele parar de tentar capturar o orçamento público brasileiro utilizando os recursos da emenda de maneira fraudulenta e inadequada. E o Arthur Lira, que a gente pouco vê no Congresso, dentro do plenário, né, deputado? E não sei se as pessoas sabem, todo ex-presidente da Câmara tem direito a um gabinete próximo ao plenário. Tem lá o Arthur Lira, tem o Chinaglia, o Aécio Neves, e tem ali até proximidade física, mesmo que os gabinetes são um pouco afastados aqui do plenário, dessa área central, do Salão Verde. Mesmo assim, é um deputado que, enfim, ele segue comandando, ele não precisa estar fisicamente presente. Eu queria, Mara, mudar uma viradinha na chave aqui, conversar com o deputado sobre a decisão que o pessoal tomou de não se federar com o PT. Foi uma decisão importante para o partido, eu até mesmo fiz uma coluna, o pessoal tomou a decisão correta de uma coisa ser aliado do governo. Uma coisa que eu sempre repito aqui, deputado, quem acompanha a bancada do pessoal aqui de dentro, nas comissões, que nem sempre está na mídia, esses trabalhos dos parlamentares, você vê a relevância do pessoal em relação, principalmente, ao enfrentamento ao bolsonarismo. Muitas vezes mais que boa parte da bancada do PT. E teve essa decisão, o PT houve dentro do pessoal gente interessada na proximidade com o PT. O que significaria isso, para já passar a palavra para o deputado? Que o pessoal passaria a votar, por exemplo, sob orientação da federação. Como o PT não tem
a autonomia que o pessoal tem hoje, inclusive para votar contra o governo, seria perdida, né, deputado? Eu queria que você comentasse um pouco dessa decisão, dessa relevância da decisão para o partido. É isso. Uma coisa é coligação eleitoral, definir quem vai apoiar para as eleições presidenciais. O pessoal tomou a decisão do apoio à candidatura de Lula ainda no primeiro turno, com a avaliação de que é ele quem tem condições de derrotar eleitoralmente Flávio Bolsonaro e companhia. A federação, como você já bem adiantou, Evandro, ela é o ferimento à autonomia política, a possibilidade, inclusive, de organização, também eleitoral, mas não só isso. Como você disse, no plenário, por exemplo, o pessoal não poderia orientar uma matéria. Teria que ficar subordinado à orientação que fosse feita pela própria federação. Perderia a nossa capacidade de tensionamento, de denúncia, de enfrentamento. E eleitoralmente também. Ficaria subordinada às decisões da federação. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós não poderíamos ter a candidatura própria que teremos de William Siri ao governo estadual. Nós teríamos que apoiar a candidatura de Eduardo Paes. Essa seria uma consequência direta da adoção de uma federação partidária. Então, o pessoal acertou, tomou a decisão correta a decidir por maioria absoluta no seu Diretório Nacional, não realizar, não configurar, não legitimar a ideia de uma federação, porque tem que manter a sua autonomia política frente a temas que são fundamentais para o Brasil. Deputado, Quer fazer alguma pergunta? sim, a gente tem que encerrar porque o programa está acabando. Eu quero agradecer, dar os parabéns pelo seu trabalho. Aqui a gente está colocando algumas colunas para falar exatamente isso. Essa questão do orçamento público tem que ser levada a sério. Falta dinheiro para o SUS, falta dinheiro para as escolas, falta dinheiro para a população, para comunidades mais vulneráveis, dinheiro público. Dinheiro que a gente quer que esteja no SUS, a população está envelhecendo, vai precisar do SUS, mesmo a classe média que paga plano de saúde vai precisar do SUS e o SUS vai precisar de dinheiro. Então, esse trabalho que você faz, você e o pessoal faz bastante isso, a gente tem acompanhado votações em que está Chico Alencar, Sâmia, enfim, de acompanhamento de orçamento público é muito importante. E esse assunto tem que estar na boca do povo, porque é dinheiro que a gente precisa. É dinheiro nosso, né, deputado? Nosso dinheiro que está aqui no orçamento público. Muito obrigada, deputado. A gente está encerrando o Café do My News. Vamos começar agora, daqui a pouco. Mas peraí, volta que eu quero falar com você o seguinte, o Evandro. Você não vai acreditar. Agora que a gente está na rádio também, a gente abriu com música. Porque no YouTube a gente não pode abrir com música, porque o YouTube derruba. Mas na rádio pode. E aí a nossa thumb hoje, ela disse adeus, que é sobre Michele Bolsonaro, que disse adeus à campanha de Flávio. Então a gente começou com a música Ela Disse Adeus, do Paralamas de Sucesso, que tocamos essa música para começar o programa. Boa. E aí agora o César está pedindo que você e o deputado indiquem uma música para a gente encerrar o programa. Deputado. Vamos lá, você vai se arriscar? E agora? Ela disse adeus é uma boa, eu começaria e encerraria com ela. Né? Pode ser, então eu vou também Me dá dar um uma dinheiro ideia aí, de outra. deputado. Me dá um dinheiro aí. Não, eu vou com uma que é a seguinte, que é uma de Mercedes Sosa com Beth Carvalho, Nossa. que diz basicamente o seguinte: se um ditador tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente, que é Eu Só Peço a Deus. Ah, essa música é belíssima. Muito obrigada. Você que está no rádio vai poder ouvir a música, mas aqui no YouTube não dá para a gente colocar a música. Fala, Evandro Eboli. Nada, só encerrar, agradecer o deputado Eu que agradeço. Pela presença conosco aqui, que, enfim, sacrificou a família para estar com a gente aqui, uma distinção. Agradeça a Sâmia agradeça a Sâmia que foi levar as crianças à escola. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Um abração.